Fala, meus queridos, tudo bem? Bem-vindo aí, primeiro podcast que a gente aí tá dando início, um diálogo bacana, conversar um pouco a respeito do direito. Estamos aqui hoje com o nosso brother aí de caminhada, Dr. Marcelo. Primeiro programa, nos sentimos honrados aí com essa primeira troca aí de conversa, tá fazendo aí com o Dr. Marcelo, pessoa por quem a gente tem um grande carinho, uma grande estima. Hoje, então, primeiro de alguns episódios aí que vão seguir a respeito do tema envolvendo o direito. E a ideia aqui é a gente bater um papo. Papo esse que vai ter aí como o nome de Frente com Moraes, ou Frente com Moraes, melhor dizendo, para trocar uma ideia a respeito do direito. Dr. Marcelo. Maravilha. Bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Opa, tamo junto. Reitero aí nossa gratidão, tá, por ter aceitado o convite. Primeiro programa que a gente está fazendo e mais que felicidade, fica aí a nossa alegria no coração, né, Marcelo, de estar aqui contigo, trocando uma ideia aí, no dia de hoje, a respeito do direito, né, a respeito do que a gente faz, a respeito do que a gente aí vive no nosso dia a dia. O objetivo principal, né, Marcelo, desse bate-papo é a gente conhecer um pouquinho da história do convidado, logo conhecer um pouquinho de ti, Marcelo, trocar uma ideia, vermos algumas situações aí do teu dia a dia, da tua vida, que possa, de alguma maneira, contribuir para a situação da sociedade, ajudar os outros profissionais de direito e nos instigar cada vez mais e mais a vencer nossos medos, nossas dores e aqueles desafios, né, cara, que a profissão ela nos oferece. E a primeira indagação que te faço, Dr. Marcelo, se me permite aí a ousadia da pergunta, bom, vamos por partes. Não vamos aí te assustar com as primeiras indagações. Caraca! Ô, Marcelo, se me permite, no primeiro momento, poderia se apresentar para a galera, dizer quem tu é, onde é que tu trabalha, onde é que tu tem teus escritórios, contar de uma maneira aí, um pouco aí da tua trajetória. Pode ficar bem tranquilo, tá? Não temos pressa aí, temos algumas horas para conversar aqui. Tranquilo. Bom, sou Marcelo de Oliveira, advogado, né? Sim. Em primeiro momento aqui agradecer o convite, fico extremamente lisonjeado em poder estar aqui, né? No podcast, primeiro convidado do podcast do Frente com Moraes, cara, realmente de fato uma extrema gratidão que tenho e fico extremamente feliz por esse convite. Sou advogado, tenho 2 escritórios hoje, né? Um no município de Brusque e outro no município de Itajaí. E a gente vai atuando nesses 2 municípios de forma física, só que de forma digital, que é algo que de 2020 para cá, que ficou extremamente forte, né? Principalmente pelo evento da pandemia, a gente acaba atuando aí de forma digital a nível Brasil, daí em algumas demandas de direito. Daí. Perfeito, bacana. E há quanto tempo você está com o escritório, Dr. Marcelo? O escritório de forma física ali e sozinho, né? Com Oliveira Advocacia, faz em torno de quase um ano praticamente. Quase um ano, mais ou menos. Bacana. E o Marcelo, se me permite aí a gente trocar uma ideia, e isso acho que é muito legal. Se tu puder compartilhar com nós aí alguma história que durante a vida tu passou, alguma situação que tu passou e que te fez ver o mundo ali de alguma outra maneira, e que, claro, aí não invadir tanto a tua vida privada, mas se tu tem alguma situação que tu passou e que tu permite aí compartilhar com a gente, para que a gente consiga, com essa história que tu passou, mostrar para a galera aí que está nos vendo que tudo é superável. E que, além de superável, as situações das adversidades, as situações das dificuldades que a gente tem, é que a gente sai delas mais fortes. Se tu puder ter
momento da tua vida para te compartilhar conosco. A gente aqui temos a oportunidade, né, de, com a nossa biografia, com a nossa história, mostrar que tudo é possível superar. E, cara, e tem coisas, às vezes, Marcelo, que parece que a gente não vê saída, não encontra uma solução para a parada. E daqui a pouco, esse contexto que alguém está vivendo é o que tu viveu e o que te tornou forte, cara. Então, se tu tiver aí algo aí... Bom, pela nossa trajetória de vida, né, a gente sempre tem vários momentos assim e viradas de chave. A partir do momento que tu tá subindo ali trilhando um caminho, existem degraus, né? E cada degrau, cada fase é uma virada de chave e que você faz refletir em que caminho, daí a partir de então, decidir você ir. Confesso a ti que teve várias viradas de chave na minha vida, vários momentos difíceis, né? Mas teve um específico, até de forma recente, podemos assim dizer, que fez reprogramar a minha vida de uma outra forma. Desde muito cedo, né? Muitas dificuldades financeiras, etc. Basicamente trabalhando de dia para comer à noite. E você, nessa angústia de querer ter dinheiro ter recursos financeiros, adquirir recursos, né? A gente fica bitolado no sentido de trabalhar, estudar, e com o objetivo de se aperfeiçoar, e não está errado. Só que teve um evento de forma recente ali com a minha namorada atual, noiva hoje, né? Bacana. Em que ela me fez ver a vida que não é só isso. Não é só o trabalho, não é só estudar, não é só se dedicar à situação desse crescimento profissional, e sim também a vida pessoal, no seguinte sentido de aproveitar um pouco mais a vida, se dar o prazer de ter momentos de felicidade com a família, com amigos, etc., e sem estar toda hora bitolado no sentido de se dedicar 100% ao trabalho, né? Basicamente dessa forma. Então, hoje eu já vejo de uma outra forma, em se dedicar ao trabalho, se dedicar a estudar 100% sempre, mas também se dá o luxo de se dedicar à situação da família, aos amigos, às pessoas que estão ao seu redor e até as que não estão, pelo fato de estar distante, né? Porque a vida passa. Me lembro que ontem eu tinha 20 anos, hoje já tenho 25. E determinados momentos lá atrás que eu não vivi pelo fato de estar 100% dedicado à situação do trabalho, do estudo, não tem como eu voltar. Né? A vida, como eu vi uma frase esses dias, é uma história que você conta sem borracha, né? Não tem a possibilidade de você apagar. Então tem muitos momentos lá atrás que eu poderia ter vivido mais, acompanhado mais algumas coisas que hoje não tem mais como. Porque eu estava muito, até pelo fato da realidade não permitir isso, né? Hoje está um pouco diferente. Mas de que também a vida é além do trabalho e do estudo, né? E também existe essa situação pessoal, vamos assim dizer. Então, foi essa virada de chave que a minha atual namorada, ou noiva hoje, né? Me permitiu ver dessa forma, vamos assim dizer. Cara, bacana. E, Marcelo, lembro de alguns momentos da vida em que também me percebi não tendo essa sensibilidade de que tem sim nós que termos objetivo, tem nós que termos planos, a gente tem que ter um projeto, tem que saber aonde a gente quer chegar, né? Tem até uma frase bem conhecida aí da Alice no País das Maravilhas, né? Que diz que quando a gente não sabe, né? Qual caminho se quer, qual caminho escolher, qualquer caminho serve. Então, é importante a gente ter a situação de um plano, né? Percorrer aquele caminho, mas, sobretudo, durante a situação desse caminho, né? A gente entender que tem que curtir o processo, tem que curtir em alguns momentos. Algo que eu tenho feito em especial nesse ano de 2023, Marcelo, é me obrigar a me permitir momentos de lazer com a minha família, tá?
Coisa que não fazia no ano de 2022 e hoje faço é curtir com a minha família. Quarta-feira, quinta-feira fico com ela, eu fico com ela. Estou com ela em casa, estou com ela desenhando, estou com ela escrevendo, estou com ela dando risada e às vezes até estou com ela fazendo coisas de adulto e que ela entra na vibe. E às vezes eu estou com ela fazendo coisas, e na grande maioria das vezes coisas de crianças também, e interagindo. E, cara, quando a gente começa a viver durante o processo, cara, a vida tem animal, outro né? sabor. É verdade. A vida tem outro sabor. Descobri isso agora, na verdade. Meu Deus do céu, Marcelo. E o mais, a parada mais massa, cara, e que chega a me arrepiar, é o seguinte: a gente começa a perceber com esse crescimento, né, de aproveitar o processo, e que a gente tem que ter um momento só para si também. Porque até a gente entender essa parada de curtir durante o processo, a gente sente a necessidade de estar com alguém, a gente sente a necessidade de estar perto de um amigo, perto de uma amiga, perto da família. E quando a gente amadurece, a gente consegue curtir a nós mesmos. Curtir, tem até um termo que se usa de uma maneira contemporânea, né? Há muito tempo já existe o termo, mas cada vez agora, nesses últimos meses, últimas semanas, é mais presente, que é curtir a solitude, né? A gente curtir o nosso momento sozinho, né? E isso a gente aprende depois de começar a curtir o processo, né? Da nossa caminhada. É legal. Até em verdade, foi aí um mês atrás que eu fui lá no barbeiro, né? Aí eu falei algo parecido, semelhante pra ele. E ele falou algo assim pra mim: Marcelo, é porque o que acontece? Antes, por exemplo, tinha que trabalhar a semana inteira, ir pra faculdade de segunda a sexta. Eventualmente, teve alguns períodos no sábado também. E daí domingo, sábado, chegar em casa, estudar ou descansar, e no domingo estudar também ou se preparar para a semana. E daí falou assim: Marcelo, mas algo que vai te confortar, quem sabe? Isso que eu vou te falar agora. É que naquela época, naqueles momentos, era uma realidade. E a tua realidade não te permitia você ter um certo lazer. A sua obrigação no momento, realmente, de fato, era aquilo. Para você poder chegar onde está hoje. Então, que é basicamente o que muitos falam. Se abdicar de algo na atualidade com o objetivo de conseguir algo maior, né, grandioso lá na frente, que é basicamente o que estamos conseguindo hoje, vamos assim dizer. Tempo atrás, estudando, trabalhando direto, sem recurso financeiro nenhum, só ganhava mal e mal para pagar a faculdade e para se sustentar, e hoje a gente já vive uma outra realidade, mas diante de atos, condutas que nós realizamos lá atrás. Agora, algo legal agora que alguns dias atrás, num diálogo informal, um rapazinho até novinho me perguntou. E daí isso vem nesse gancho que tu relata, né? Ele dizia pra mim: Ô Moraes, esses dias conversava a respeito aí da tua trajetória e um cara me disse que tu trabalhou no calçado até se formar e pagou a tua faculdade sendo garçom. Mas como assim, cara? Tu foi garçom durante toda a faculdade mesmo? Só te interromper aqui, conta aí. é legal quando a gente tem a nossa história e a gente conta, Sim. mas é muito melhor quando as outras pessoas contam a nossa história. Massa! Porra, meu! E, não, obrigado pelo carinho. E ele me disse uma coisa que me fez pensar. E daí depois, no momento, sozinho, eu obtive a resposta e falei pra ele. Ele dizia pra mim: cara, como é que tu conseguiu, mano? Ficar durante a faculdade sem rolezinho. Ficar sem a faculdade sem, cara, um lazer, uma festa, etc, cara. Porque eu converso com outro e todo mundo fala a mesma coisa, que foi um momento ali bem intenso de estudo, trabalho e etc. E fazendo uma reflexão depois, sozinho, fazendo uma retrospectiva e lembrava, cara, que... Cara, o foco ele era tão grande, Marcelo. O foco era tão grande.
o caminho, ele estava tão bem desenhado que o cara não tem nem tempo para pensar em outras coisas. Sim. É só o objetivo. O submundo, né? Não fazia falta a festa porque não tinha tempo para pensar em festa. Existia um foco. E daí aí vem o que o teu barbeiro falou com muita excelência. Existem momentos que a gente tem que se abdicar de algumas coisas, existem momentos que a gente tem que renunciar a algumas coisas em prol de um objetivo. De um objetivo. Claro, não existe razão em nenhum dos extremos, né? A gente não pode abdicar de tudo, né? Falávamos antes que tem que curtir a situação do processo. Mas às vezes o processo ele é tão interno e ele tira tanto foco que eu acho que ele era necessário passar, para a gente passar por aquele momento. Cara, eu ouso dizer que isso às vezes é necessário, Marcelo. Abdicar quase que 100% para alcançar um objetivo e daí depois o cara retoma a realidade novamente. Porque não é sempre. Às vezes é 6 meses, às vezes é 1 ano, às vezes é 5 anos. Que velho! Meu Deus do céu, porra! E, tipo assim, tu fica tão focado nesse processo, porque, que nem você disse, são metas, né? Sim. Diárias, semanais, mensais, anuais, e que parece que é um submundo que tu entra. Que, sim, cara, segunda a sexta trabalhar, faculdade, e tu não, na sexta-feira, você voltando do ônibus da faculdade, 11h, meia-noite, chegando em casa, é normal. Mas hoje eu me pego olhando, vendo a galera vindo, sim, no ônibus. Cara, sexta-feira, 11 horas chegando, é loucura? Mas, ô Marcelo... Mas tu entra naquele mundo e é normal. Mas se não focar, mano... Não vai. Não dá. Eu penso que pra gente alcançar alguns objetivos, principalmente esses atrelados à advocacia, tem que ter renúncia. Doutor Marcelo, se não ter renúncia, não tem conquista, beleza? Dá para curtir o processo? Dá. Mas vai ter alguns momentos que vai ser necessário algumas renúncias, alguns focos para superar, né? Para alcançar alguns objetivos. Senão não dá, cara. Não tem como tu alcançar o objetivo sem ter, em alguns momentos, algumas renúncias e depois vai curtindo o processo, né? Hoje, claro, com a maturidade, penso que nós temos, né? A gente consegue passar, né? Por alguns caminhos, por alguns objetivos, curtindo o processo. Mas, na época, jovens que éramos, e tu jovem também ainda, né? Cara, 25 anos, tem a idade, eu diria, em que pese aí uma pessoa expert, né? Em um profissional que a gente admira, mas uma tenra idade. Hoje, 38, tu 25. Mas te vejo com a mesma maturidade, doutor Marcelo, que hoje eu com 38 anos. Dado, de repente, o fato das pessoas com que tu anda e etc. Mas a pessoa aí com uma maturidade que a gente quer aqui deixar registrado a situação do nosso elogio, né? E nesse sentido vem esse ponto, né? De que a maturidade vai nos permitindo passar pelo contexto do processo de alcançar alguns objetivos curtindo, né? Curtindo, né? Sem renúncias que às vezes nos façam perder algumas pessoas, mas que é necessário uma renúncia. Sem renúncia não tem como alcançar objetivos, tá? Tem essa necessidade. Mas, ô Marcelo, eu acho que eu nunca te fiz essa pergunta, cara. Nesse tempo aí que a gente é amigo, tá? E fica aí a indagação. De uma maneira até pública, né? Botar o Marcelo contra a parede. E deixa acontecer a magia. Por que tu escolheu, cara, o trem do direito, mano? Cara, vamos lá. Não é uma resposta tão simples assim, né? Mas o destino. O destino. Né? Tudo na vida, penso que é traçado de alguma forma, vamos assim dizer. Mas eu não escolhi o direito com aquele objetivo de, lá atrás, fazer justiça. Não, veio um pouco... Lógico, envolve isso, né? Vamos assim dizer. Mas envolve outras coisas. Desde criança,
Né, ali tive, pelo fato de vir de família humilde, simples, sempre tive o objetivo de, cara, preciso prosperar financeiramente. Eu preciso ganhar dinheiro para que eu possa me sustentar e também ajudar as pessoas que estão ao meu redor, pai, mãe, irmã, enfim, familiares. E daí, desde cedo, trabalhando cedo, entregando panfleto, trabalhando até com servente pedreiro, 13 anos, Jesus amado, né? Não servia de nada, mas trabalhando. Em mercado também, empacotando, enfim. Sempre buscando ali, da forma que era possível, pela minha idade, ganhar dinheiro. Aí eu era no Rio Grande do Sul, morava no Rio Grande do Sul, daí aconteceu alguns eventos ali e viemos para o estado de Santa Catarina, né? Aqui em São João Batista. Aí vim pra cá também, né? Com uns 14, 15 anos comecei a trabalhar numa empresa de calçado. Comecei a trabalhar numa empresa de calçado e sempre ali muito interessado em buscar compreender, aprender mais profissões para ganhar mais, etc. Sim. Chegou ali com uns 15, 16 anos, estava ganhando um salário de 2.500, 3.000 reais, 15, Porra! 16, porque eu estava operando alguma máquina que precisava de alguns cursos e eu acabei realizando. Aí, Quer um café, sempre Emerson? com essa ambição, vamos assim dizer, né? De querer algo mais, de que Sim. não só permanecer enquanto ali um operador de máquina, mas se tornar alguém de destaque, podemos assim, na sociedade. E aí, nesse meio termo, talvez a gente perde aí o nosso noivado. Mas eu conheci uma mulher. Tinha uns 16 Cara, ei. anos. As mulheres, Isso que eu ia mano, falar, eu vou tá? te dizer. Quero deixar registrado. O que tu Muda a é vida, e o tá? que eu sou é em razão delas. Sim. Se falar o oposto, tá mentindo. Temos que deixar Verdade. registrado elogio pra elas, cara. E digo de uma maneira muito tranquila e com um certo alívio. As mulheres que estiveram na minha vida são responsáveis pelo que eu sou, mano. Tem meus defeitos, tem minhas qualidades, mas, sobretudo, as qualidades são em razão delas. Voto com o relator. Mas, cara, aí digo a mesma coisa, todas as mulheres que estiveram presentes, fizeram presente na minha vida, foram mulheres de valores e que agregaram valor a mim e me mostraram caminhos naquele momento. Aí eu tinha 16 anos, 15, 16 anos, conheci uma namorada que foi a minha mulher, minha ex-mulher, né? Caralho, mano! Ela tinha 25 anos! ela tinha 19 anos, já cursava direito. Cara, ela já massa. tava ali na quinta fase, já tinha 19, 20 anos, algo nesse sentido, já cursava direito. Até, inclusive, foi super vulnerável, né? Capaz, não foi? Mas aí ela me conheceu e, na época, eu queria fazer faculdade, só que eu não sabia o quê. Eu queria algo que pudesse prosperar financeiramente, né? Pudesse focar ali no sentido de me trazer recursos financeiramente, lógico, algo que gostasse também. Aí ela me... enfim, a gente que nem dizem, a gente é o resultado do meio em que vive, né? E ela, logicamente, fazendo direito, falando no dia a dia dela, fazendo faculdade, fazendo estágio, acabou me instigando, né? A procurar o direito, a ver meio que de forma involuntária até, né? Pelo convívio. E aí foi instigando, e acabei optando em fazer o direito. E daí depois, lógico, terminamos o nosso relacionamento, né? Mas permaneci aí fazendo direito, concluí, prestei OAB, passei, etc. E hoje estamos aí. Mas reiterando o que você disse, sim, as mulheres elas são extremamente importantes na nossa vida, né? Por isso que é muito importante saber escolher uma mulher de valor para estar do teu lado. Uma mulher que te respeita, que te dê valor, tem certos valores inegociáveis, né? Porque ela pode tanto te levar para um novo nível, né? E como também ela pode, a depender da mulher, te jogar para baixo. Então, é muito importante, né? A gente se tornar pessoas, homens de valores e também estar do lado de uma mulher de valor. Cara, agora... algo que a minha avó falava... Minha avó me criou desde os 3 meses de idade. Acabou falecendo analfabeta, ela era alemoa pura.
até o dia do falecimento falava algumas coisas ainda em alemão, né? E ficou vivendo até o dia que partiu, do modo a utilizar, né, da sabedoria e não necessariamente do conhecimento, né? Não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever, mas tinha uma sabedoria gigantesca. E eu saí de casa não tão cedo, né, mas com 18 anos saí de casa. E até os 18 anos ela repetiu algumas vezes um discurso para mim e que só depois eu fui entender. Mas hoje eu gosto muito de relembrar, porque foi algo que ela refletiu. Dentro do contexto do que ela vivia, ela me dizia: Cleomar, quando tu procurar uma pessoa para tua vida, e eu acho que ela falava aquilo de uma maneira proposital, para mim tratar ela com mais carinho e etc. Era o que eu pensava, mas tinha algo que isso é o mais massa. Ela dizia para mim: Cleomar, quando tu for escolher alguém para ficar contigo, é bem simples. É só tu ver como essa pessoa trata os pais dela. Exatamente como a mulher trata os pais dela, ela vai te tratar. Melhor ainda, Moraes. Cleomar. Melhor ainda, Cleomar. Se ela ter filho, olha exatamente como ela cuida dos filhos dela. Exatamente assim ela vai te cuidar. E eu vou além, ela dizia. Vê como ela cuida dos animais, indefesos principalmente. Exatamente assim ela vai te cuidar. Porque tu conhece uma pessoa quando tu dá poder a ela. Tu conhece uma mulher quando ela pode fazer para alguém qualquer coisa e essa pessoa que ela está fazendo alguma coisa não vai retribuir contra ela a violência. Já viu um pai ou uma mãe rejeitar um filho? É muito difícil. Um filho, ainda que tenha sofrido violência, rejeitar a situação de um pai ou de uma mãe, não, é muito difícil. Pode sofrer a maior das violências de uma criança, ainda vai correr e abraçar o pai. E nessas sábias palavras, hoje eu vejo a sabedoria que está muito acima da situação do conhecimento, tá, Marcelo? E hoje isso a gente busca, né? Hoje, claro, com clareza, né? Tento ver o mundo, né? E tento ver as pessoas e acabo colhendo algumas críticas a respeito desse alguém que estou conversando, vendo como essa pessoa, ela trata aqueles que estão por baixo. Aqueles que têm, às vezes, a situação de uma certa hierarquia ou algo nesse sentido, né? Não no sentido de dizer que a pessoa ela está por baixo, mas no sentido de dizer que existe uma certa hierarquia. Então, temos ali gerente, temos ali a situação de supervisores e etc. Existe uma certa subordinação. Mas nessa subordinação não necessariamente precisa existir diferença de tratamento e não deve existir diferença de tratamento. E quando existe a diferença de tratamento, tu vê realmente quem a pessoa é. Cara, quer ver quem é uma pessoa, dá poder a ela sob um subordinado. E apresente alguém superior, né? Hierarquicamente falando, né? Quando você pensa numa empresa, como essa pessoa trata quem está em cima, como essa pessoa trata quem tem um cargo, né? Abaixo. Quando falo em hierarquia empresarial, né? E não pessoas embaixo, pessoas por cima. Mas quando tu vê como a pessoa trata duas pessoas em patamares hierárquicos de uma empresa diferente, ali ela se revela, cara. E não adianta, mano. Não adianta, Marcelo. É a pessoa na vida real, como ela trata as pessoas dentro de uma empresa, como a pessoa trata a família dela, ela vai ser também dentro da empresa, cara.
Então, sabe as palavras da minha avó, que utilizo hoje em dia e que me permite ter uma certa sensibilidade, né, sobre como vejo o mundo, como vejo a situação das pessoas, tá? O doutor Marcelo. E o Marcelão, mas se me permite, a gente aí, dando continuidade na situação do assunto, e durante a situação aí da tua trajetória, doutor Marcelo, tu percebeu que a tua ação aí enquanto advogado te permite, de alguma maneira, praticar alguns atos que permitam, de algum modo, mudar a realidade aí da nossa sociedade, de ti, operador do direito? Com certeza. Tem diversos casos, né? Penso eu que os principais, bom, e na verdade em toda a área tem a sua particularidade ali, né? Um criminalista, tá lidando com a liberdade de alguém, de uma pessoa. Então, de alguma forma, vai colocar aquela pessoa, tá buscando a liberdade dela. E a liberdade, penso que é o bem mais precioso que nós temos na vida, né? A pessoa poder ir, voltar. A questão do civil, digamos o seguinte, uma pessoa que precisa de medicamentos ou precisa de uma cirurgia ali em estado terminal e que foi negado, seja pelo SUS ou por alguma seguradora. E a gente, quando consegue essa cirurgia em caráter rápido, né, para ela, que surta alguns efeitos, decidiu a vida dela, vamos assim dizer. Um previdenciarista, no sentido de conseguir aposentadoria, uma pessoa que já não tem mais condições de trabalhar devido à sua idade, e ela consiga o benefício ali, né, ou algum outro benefício, e ficar ali assistida por isso também é interessante. Um trabalhista, no sentido de que trabalhou um determinado tempo na empresa e simplesmente o empregador venha a demitir ela e não dá nenhum auxílio ou prestar ali pagar os devidos direitos trabalhistas, a gente entrando com uma ação, intermediando ali a situação, busca também ali um resultado prático, né, e eficiente para a vida dessa pessoa. Enfim, né, a gente atuando aí, principalmente com o escritório que atua em todas as áreas, a gente verifica que cada área tem a sua particularidade em que ajuda de sobremaneira e como se fosse algo decidindo basicamente a vida da pessoa. Em cada área tem ali o seu ponto emocionante, vamos assim dizer. É bem interessante. Todas as áreas, assim, o direito. Por isso que é encantador, é fascinante você ver aquilo que estudava há um tempo atrás na faculdade, você conseguindo colocar na prática e também modificando a vida das pessoas. Cara, algo que me encanta, tá, Marcelo? E de vez em quando, atuando em conjunto com a doutora Tamara, que encabeçou a ideia do direito civil aqui no escritório e que, de uma maneira aí, com muita excelência, nos ajuda aqui na parte de direito de família, direito civil. A gente percebe algo muito legal, que veja bem. Tem-se o direito. Nós podemos reivindicá-lo. Ele é palpável, tem respaldo jurídico. E eu e tu, enquanto operador de direito, a doutora Tamara, enquanto operadora de direito, tá aqui para reivindicar. Só que olha o legal. Cara, e aqui que tá o bacana de nós, operadores do direito, e que eu acho muito legal. O cliente tem o direito, ele pode se valer do direito, e ele chega lá para conversar contigo, doutor Marcelo, e tu olha o contexto e tem a sensibilidade e a maturidade. Eu tenho certeza que essa virtude tu tem, porque te vi atuando, isso, só lembrança massa, bacana, exemplo que me fez crescer enquanto pessoa e enquanto advogado. Que é aquela parada em que nós estamos, né, doutor Marcelo, diante de um contexto em que a pessoa tem direito, ela pode reivindicar, mas moralmente não é legal. Moralmente não vai ser bacana. Moralmente e eticamente, a lei está do teu lado, mas não há necessidade de litigar. E aí que vem os grandes profissionais
em detrimento daqueles que só são advogados. A gente é mais que advogado. A gente é pessoa que mostra o contexto para a situação do cliente e convence-o de que, ainda que seja direito dele, naquele contexto não é bacana reivindicar os direitos. Porque vai ter efeitos colaterais que, ainda que ele o alcance, não vai ser legal. E essa clareza, né, que a gente tem enquanto operador de direito de dizer para o cliente, olha, cara, aqui tu pode reivindicar, mas eu penso que não é bacana, porque vai ter efeitos colaterais aqui que vão atingir outras pessoas e que penso aqui não é legal. Ah, poderia dizer alguém um pouco apressado, pô, mas daí tu vai deixar de entrar com a ação? Não. Somos operadores de direito, estamos aqui para trabalhar, mas a gente tem que ver os dois lados, né? E ter um diálogo bacana com o cliente para esclarecer isso. Cara, é pertinente, é necessário? Talvez aqui não seja algo legal litigar. Talvez aqui seja algo legal a gente conversar. Talvez seja algo legal até nem ter uma ação judicial. Aqui seja mais bacana a gente ficar inerte. É a questão do bom senso, né? É questão do bom senso. Mas que, se tu não for uma grande pessoa, se tu não tiver um coração grande que nem tu tem, Dr. Marcelo, a gente não tem essa sensibilidade. A gente litiga. E aqui que está a diferença dos grandes profissionais de apenas aí advogados, né? Porque a gente está naquele contexto de resolver problemas e não causar mais. Sim. Né? E na medida do possível, que se a gente não ter esse bom senso em ver que determinadas demandas vão causar mais dores, mais prejuízos, além de que ele tenha direito, não é interessante. Não é interessante. E uma coisa que até dias atrás nós conversávamos, né, doutor Marcelo, sobre a importância de um bom acordo. Sim. A importância da cortesia. De conversar. A importância da educação entre... Beleza, temos o diálogo entre nós e o cliente, a orientação nele no sentido do que é bom, o que não é, se realmente é viável, não é, dados os efeitos colaterais da demanda. E quando se tem a demanda, nós termos esse cuidado de, enquanto profissional, tentar viabilizar um menor efeito colateral possível. E como que a gente faz isso? Por meio de um diálogo, cara, com outro profissional, tentando, né, achar um meio termo, tentando achar algo bacana, principalmente para as partes, mas também para a situação dos próprios advogados, né, envolvidos naquele contexto, tá? Isso eu acho muito bacana, tá, doutor Marcelo? Maravilha. Ô, Marcelo, nesse mesmo contexto aqui, se nos permite, né, comentamos ali de algo que tenha sido aí um tanto quanto bacana, né, e que tu percebe como algo que tu consegue, que conseguimos, né, nós enquanto profissional mudar ali, contribuir, melhor dizendo, para a sociedade. Uma outra pergunta que te faço aqui, para a gente dar continuidade aí no nosso diálogo, é no seguinte sentido. Se me permite aí trocar uma ideia e colocar aí a situação de um discurso aí no seguinte sentido. Qual, pela experiência que tu tem, caminhando aí já sozinho há um ano, trabalhou em vários outros escritórios, trabalhou conosco, qual o maior desafio hoje que tu pensa aí para essa galera nova que tá... Aí quando eu digo galera nova, aí entra até 8, né, meu? Qual o maior desafio, mano, para nós, enquanto jovens advogados, 38 anos, e daí deixar registrado, não tão jovem, mas jovem advogado. Mas jovem advogado. Tudo. Cara, aí. Que merda. Ô, doutor Marcelo, não tá errado, cara. Puta merda, meu. Cara, é quase... É tudo. É tudo. É um desafio todo. Exatamente. Vamos lá. O que acontece? Bom, isso... são várias... porque, assim, ser advogado, né? Exige diversas ele tem diversas atribuições, exige muito dele. Em que sentido? Desde o início.
atender um cliente, Uhum. ele vai te falar o caso. Se você não souber o caso, você vai ter que estudar ele. Beleza, você atendeu o cliente, sabe o caso, sabe o que é o remédio jurídico para ele. Em segundo momento, vem a questão de fazer o contrato, fechar o contrato, saber precificar ali essa situação, né? Como que você vai cobrar e quanto pelo seu trabalho, né? Tem que saber isso, vai dar tanto trabalho para mim, porque a gente ganha pela situação do tempo, né? Exercendo ali naquele trabalho. Depois, posteriormente, a elaboração dos documentos, e aí vem a parte da elaboração da devida peça processual ou medida necessária no caso. Aí, posterior a isso, tem toda uma questão de controlar financeiramente a gestão do escritório, a sua gestão, né, enquanto advogado. E daí, isso, depois trilhando o processo, em questão de audiência, sustentações orais, recursos, enfim. Ei, deixar aqui registrado o meu elogio pela sustentação oral que tu fez no tribunal. Maravilha, Coisa obrigado. de gente grande, tá? Fez o Rios? Fiz, vou... Aê, não fiz, não postei ainda, tem que postar, tem que né? postar. Pô. Quando eu vi aqueles Sim. stories que tu fez, doutor Marcelo, eu disse assim, meu Obrigado. Deus do céu, que esse cara tá um leão, mano. Meu Deus, voraz, velho. Ficou gringo. Obrigado, Sustentação oral. Não, e daí é o seguinte, só desembargador de carreira. Exato. E aquilo que tu me falou me arrepiou, cara. Quanto maior a estirpe, mano, Mais humilde. maior a humildade. Tem exceção, mas, cara, em regra, cara, quem tá por cima, mano, Extremamente humilde. extremamente humilde. E isso só nos faz querer crescer mais. Exatamente. Mas desculpa te interromper. Aí tem todo esse contexto. A situação de você saber atender, saber prospectar. Antes de atender, tem que prospectar, né? Sim. Tem que ter o cliente. Atender, saber o remédio jurídico para o cliente. Fazer esse remédio jurídico acontecer, né? Fazer ali o ato processual, enfim, qual for a medida necessária para o caso. Saber precificar. E daí tem a questão de gestão financeiramente, gestão do processo também, que você tem que ter uma estratégia, enfim. Aí são diversos pontos, diversas atribuições em que cada uma delas tem a sua dificuldade. Não é grande, mas devido a várias atribuições de várias dificuldades nessas atribuições, se torna uma atividade complexa e por isso que acaba sendo tudo difícil, vamos assim dizer, mas tudo superável. Né? Digamos o seguinte com a questão, né? Falando no que tange a minha experiência, né? O Marcelo, enquanto a situação do escritório. A questão financeira, bom, eu tenho minha dificuldade financeira hoje, você tem a sua questão de dificuldade financeira hoje diante do contexto que você está enquanto escritório e advogado. E eu tenho a minha situação financeira. Mas confesso que, desde o momento que iniciei enquanto escritório, não tive assim aquela dificuldade financeira no seguinte sentido de não ter o valor para pagar aluguel, de não pagar alguma despesa. Nunca fiquei assim em vermelho, né? Muito pelo contrário. Mas lógico que a gente tem as nossas dificuldades financeiras com o objetivo de crescer, né? Eu quero crescer, a gente precisa de mais recursos financeiros. Financeiramente, meio que, digamos, entre aspas, superado, vamos assim dizer. A questão de experiência, né? A gente, quanto advogado jovem advogado, é algo... Tudo a gente busca meios de superar a determinada situação. Por exemplo, a experiência. Lógico que determinadas situações do dia a dia a gente nunca passou por aquilo ali, nunca viveu, né? Só que aí que está a questão da maturidade em ser humilde. Em ser humilde, em reconhecer que não sabe e ser humilde em buscar, né? Conhecer aquilo que você não sabe, seja por intermédio de uma pesquisa ou propriamente... Até eu acho que tu ia responder a indagação que eu ia fazer. Tu tem o hábito de, precisei pedir um conselho para um advogado, trocar ideia, ou tu é mais da pesquisa mesmo? Em primeiro momento, eu tento sanar comigo, em buscar, assim, ao menos ter uma noção do que é aquilo, né? Daquilo que eu estou pesquisando, aquilo que é. Aí, posteriormente, tendo alguns elementos, até para saber perguntar para o advogado, né? Ou para
servidor ou propriamente por uma pessoa que trabalha em algum outro órgão, né? E com algumas perguntas mais chaves, né? Em que vão realmente esclarecer. Mas realmente tem essa humildade em perguntar para um advogado mais experiente, em perguntar para um servidor público, em perguntar para determinado órgão que eu preciso daquele serviço, em saber, né? Como é que se faz, o que eu tenho que ser feito nesse ato para que a gente consiga prosseguir. Tem que ter, penso eu, essa humildade em primeiro momento, reconhecer que não sabe de tudo, ninguém sabe. Todo dia aí nós estamos sempre aprendendo. E posteriormente ter a humildade em pedir conselhos, né? Pedir ajuda de demais profissionais. Bacana, bacana, cara. Meu, e eu vou te dizer, às vezes a gente se intimida, mas isso impede a gente de evoluir. E tem que perder vergonha, cara. Perguntar. Vou te dizer que não sei se faria hoje isso, porque foi uma loucura. Mas quando saí da faculdade, doutor Marcelo, barbaridade. Só Deus sabe, cara. O quanto alguns profissionais foram corajosos e alguns diria louco. Eu vou te dizer que eu acho que eu fui um dos loucos, tá? Não fui corajoso, fui louco. Hoje eu não faria isso. Porque trabalhei durante toda a faculdade em fábrica de calçados e trabalhava de garçom para pagar a faculdade e daí, em razão de não ter conseguido bolsa 100%, tinha que pagar o trem da faculdade. Tinha que pagar, cara, não tinha para onde correr. Então, tinha que estar lá no trampo. E daí, para sair do trampo, para ir fazer um estágio, não dava para pagar a faculdade. Então, ou era a situação do trampo e paga, ou era a situação do trampo e paga. Porque se saísse do serviço onde eu ganhava lá mais ou menos, não pagava a faculdade. E o estágio ali era uma remuneração tanto quanto aquém do que eu precisava para continuar pagando ali a faculdade mensalmente. Me formei, passei na OAB, sem nenhuma experiência em cartório, escritório, nenhuma, cara, abri o escritório, com a cara e a coragem. Diria com a coragem e ousadia que me acompanhava também da Jennifer, na época a minha esposa, a mãe da Laura, né? Que com uma coragem, eu penso que superou a minha, né? Porque eu disse vamos e ela demorou, vamos. vamos, os dois bem loucos pintando o escritório. Lado, cara, uma mulher do lado, uma mulher do lado faz um homem voar. Como uma mulher do lado faz o homem fulminar a sua vida. Então, cuidar quais são as mulheres que estão na nossa vida, porque elas podem levar pro lado bom ou pro lado negativo, né, cara? E o que me fez superar, Marcelo, acho que é a mesma coisa que tu. A humildade de perguntar. Lembro que fui conversar com um advogado, Dr. Jaderson Trombelli, uma pessoa por quem tenho uma estima gigantesca, dizendo para ele, Dr. Jader, como que faz a inicial, mano? Quais requisitos são? Daí ele disse assim, não, é assim, 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 e daí depois, e quais são os documentos? O que precisa? Meu Deus do céu, rapaz, esse menino, eu fiz tanta pergunta para ele, que chegou um tempo que ele não quis ser indelicado. Mas eu tava incomodando demais. Ele já tava começando a demorar pra responder. Mas assim, cara, humildade pra perguntar, mano. Humildade pra perguntar e o cuidado, né, de às vezes também não ter a outra pessoa como muleta. Infelizmente teve alguns momentos, acredito que dado até um pouco da minha imaturidade quanto pessoa, isso há 8 anos atrás, né? Então, eu percebo que na época eu tive quis ter muletas, só perguntar. E não, né? Mas, o Marcelo, há 8 anos atrás, a internet não estava tão difundida quanto agora, tá? Tanto é verdade que abri o escritório e trabalhei, eu acho que quase 8 meses sem WhatsApp, mano. Caraca. 8 meses sem WhatsApp. E daí comprei um celularzinho da LG com WhatsApp e daí o negócio começou... Bum! Deu um boom ali com o WhatsApp, tá? O WhatsApp é uma ferramenta animal, cara. Mas é essa situação, né? A humildade
mas com o cuidado com a nossa imaturidade, no sentido de não ficar perguntando tudo. Sim. Ter esse feedback que tu passa para nós e que eu quero deixar registrado meu elogio. Quer perguntar? Pergunta. Mas antes, tenta buscar a resposta sem necessidade de perguntar, né, mano? Porque muitas vezes, nessa pesquisa breve, você já Já consegue tem a resposta. a resposta. Não cara, tem necessidade e de perguntar o- para outras pessoas. E é uma questão de evolução pessoal. Sim, não, enquanto e profissional. Marcelo, esses dias numa conversa informal aqui no escritório, o Antônio, deixar registrado meu elogio para ele, alguém que trabalha com o processo administrativo aqui no escritório do INSS, que cada dia surpreende mais. O rapaz é animal, doutor Marcelo. Animal, tá? Um grande mestre. Deixar registrado meu elogio para ele. É um mestre, é um gentleman. Toda do dúvida eu tô direito perguntando para previdência. ele. Não, e assim, tudo sabe, cara. Que é isso? O cara sabe tudo, mano. Ou busca Meu também. Deus do céu. E ele dizia, doutor Moraes, tu falou esses dias em comprar alguns livros, né? Daí eu falei, sim. E daí ele dizia, cara, eu tô precisando de um livro de direito previdenciário. E daí eu comentava com ele, ô Antônio, vamos fazer uma reflexão aí, eu e tu, de uma maneira conjunta. Há aproximadamente 1 ano e meio atrás, Antônio, eu comprei 4 livros de direito trabalhista. Nenhum deles eu abri. Doutor Marcelo. Por quê? O direito ele está em constante mudança. E a gente vê a prática na decisão. Não quero dizer aqui com o meu discurso que não se pode comprar livro, mas que a gente que aqui entendeu como mais viável um outro caminho do livro. Entendemos aqui que o direito está em constante mudança, então a ideia é a gente não necessariamente ter o livro de processo, não necessariamente ter a situação de um livro sobre determinada matéria do direito, mas sim ter o entendimento do juiz embasando o nosso estudo. Porque tu compra o livro, cara, e às vezes 6 meses, 1 ano, a porra tá desatualizada, cara. E o entendimento jurisprudencial na tua mão em decisões, ele é constante e diário. E daí, a linha do livro está em algo que eu penso que, cara, se não for o mais importante para nós enquanto operador de direito, doutor Marcelo, tá quase lá, que é a gente comprar livros, até esses dias fiz um stories lá, tu até comentou, né? A gente entender de gestão, mano. Advogado entender de gestão, advogado entender de relações humanas, talvez PNL, mas o direito ele está em constante mudança. O direito está nas decisões judiciais, o direito está na prática. E para ler, a gente adotou aí como uma dos pontos legais aqui no escritório, quando a gente compra livros sobre relações humanas, compra livros sobre empreendedorismo, compra livros sobre a situação do nosso dia a dia enquanto operador do direito e como a gente consegue maximizar cada vez mais, né, o nosso dia a dia, a nossa operação, a nossa gestão para conseguir mais clientes. Porque o difícil às vezes está no cliente, porque o direito está no Google, cara. Está no Google. Só que o Google, daí, ele tem uma certa dificuldade lá, a gente, às vezes, para aprender de gestão. Tem muita coisa boa no YouTube, tem muita coisa boa de graça. Mas se a gente conseguir pegar um feedback de grandes escritores a respeito de gestão, a respeito de relações humanas, cara, é massa. Até ficar registrado aqui o seguinte, temos aqui uma pequena biblioteca, né, muito humilde, né, mas ali com alguns livros a respeito de gestão, e que essa é a mensagem que passo para toda a galera aqui no escritório. Vamos ler livro? Vamos. Mas sobre relações humanas, sobre gestão, o direito, vai ler decisão judicial e entender o caminho do processo, porra. Ali tá o que acontece. Agora, o processo até ganhar, ele não se inicia se não ter a porra do cliente, mano. Se não ter o cliente ali e tu convencer ele para te contratar. Acho que a grande dificuldade tá em convencer o cliente a te contratar. Tu buscar o cliente
para te trocar uma ideia com ele, passar ali uma certa confiança, fechar um bom contrato. Porque sem ele nada acontece. Nada acontece. O processo é um caminho, né, cara? É um processo. É que nem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem um caminho que, como regra, tu só segue ele. E o resultado vai ser o que lá... Claro, vai depender muito de cada caso concreto, mas existe um caminho do direito. Mas o caminho para o cliente te contratar, às vezes eu penso, é grande dificuldade, né? A grande sacada para nós, enquanto operador de direito, é a gente chegar até o cliente, fechar o contrato com a situação do cliente, né, doutor Marcelo? E cada cliente tem uma particularidade ali em você fechar, a forma que fechar Sim. e etc. E isso está muito ligado ao atendimento, né? Em você conversar e aqui deixar registrado que eu aprendi a atender um cliente contigo. Aê, obrigado. Aprendi como que se atende, como que se Sim. conversa, Sim. como que se trata. Realmente Sim. foi 100% contigo. Pô, obrigado pelo carinho, E a Marcelo. partir do momento que eu peguei a sua forma, como você atende, cara, mudou completamente. Completamente ali em fechar os contratos. Em realmente o cliente assinar o contrato e vamos prosseguir com a ação. Isso mudou por completo a situação de prospecção e fechamento de contratos. Algo bacana, mas que é difícil, tá? A gente quebrar esse paradigma, porque é um perfil de uma grande parte dos escritórios, né? E percebo isso com a galera que chega para trabalhar para nós, com a gente, né? Qual o atendimento clássico, né? Como que eu posso te ajudar? A frase que eu mais ouço quando a galera começa a trabalhar no escritório. Dá bom dia ou boa tarde e pergunta para a pessoa, como que eu posso te ajudar? E, cara, às vezes a gente faz essa pergunta pro cliente e o cliente chora, mano. Porque ele tá passando por uma situação tensa. Ela tá passando por um momento da vida que ela nunca mais vai passar. Nunca mais. E aí a importância de nós, enquanto operador de direito, ter essa sensibilidade de entender que aquele ali é um momento único e que nunca mais vai se repetir na vida daquela pessoa. Então a gente tem que ter um cuidado, mas um cuidado e olhar com carinho e tentar se colocar no lugar do cliente. E nesse sentido que vem o meu discurso. E se aí me permitir retratar, né, a forma da gente trabalhar, que é a mesma e vai ser para sempre aqui no escritório, que se baseia em 3 pilares, que daí depois se divide em várias outras situações, mas que é um início de construção, que é simples, cara. Pergunto, ou melhor dizendo, chama o cliente pelo nome dele, porque tem um atendimento no primeiro momento com o recepcionista. Então a pessoa já vai atender o cliente pelo nome dele. E se não saber o nome do cliente, perguntar o nome dele. E nos primeiros 3 minutos de diálogo, repetir no mínimo 3 vezes o nome do cliente. Ensaiar o nome do cliente para não errar. Porque o que tem de mais importante para nós é nós mesmos, né, Marcelo? Então, Marcelo de Oliveira, Cleomar Moraes Correia, cara, me chamar pelo meu primeiro nome, acertar que é com U, Cleumar, se é Marcelo, soletrar. A pessoa tem que ouvir o som do nome dela como se fosse uma bela canção, cara. E se tu repetir umas 3 vezes, não tem errada, cara. Aquilo encanta. Inconscientemente, a pessoa não percebe, mas aquilo acaba a envolvendo naquele contexto. E depois, cara, perguntar como a pessoa chegou no escritório. Perguntar se ela foi indicada, perguntar de onde ela é, perguntar como que ela chegou até ti, porque às vezes foi indicação, às vezes foi te vendo no Google, até para depois fazer uma prospecção e entender de onde que está vindo a situação dos teus clientes. Então, tu perceba que tu se conectou pelo nome, perceba que tu teve ali uma situação de um retrato de entender de onde é que está vindo os teus clientes, e o momento mais importante, que é realmente se conectar com a pessoa
com algo verdadeiro. Com algo verdadeiro. Lembro que esses dias conversava com um cliente e que o nome dele é o nome do tio que eu mais gosto. Cara, falei pra ele, porra. Cara, tu tem o nome do meu tio, cara, que eu mais gosto, mano. Cara, e assim, eu lacrimejei meus olhos, Marcelo. Porque era verdade, mano. Então, se a gente consegue se conectar de uma maneira verdadeira com a situação do cliente, já era. Nunca mais vai deixar de ser o teu cliente, Marcelo. Nunca mais. Tudo que ele precisar, para ele, para ela, para a família, para os amigos, tudo vai trazer para ti. Porque teve conexão de verdade. Teve conexão. Sem a terceira parte, não existe novo contrato. Só existe um serviço prestado. E daí, serviço por serviço, qualquer um faz, né? Qualquer um faz, cara. Tem que ter conexão. Porque o resultado que tu traz de um processo que é 2 mais 2, 4, é o mesmo que eu faço, doutor Marcelo. É o mesmo que outros advogados vão fazer. E daí, quando a gente sai da bolha e consegue fazer isso, que tu tá fazendo e percebo, porque só cresce, né, cara? Puta merda. Tá na lua, né, mano? É massa isso. A gente fica contente, só alegra o coração. Porque é uma parada que funciona, cara. Que funciona. Só que é um paradigma, tá, Marcelo? A ser quebrado. Porque é uma forma de trabalhar que normalmente a galera utiliza, que é no sentido de produzir. Sim. Mas não é produzir, cara. É qualidade. A gente ganha no cliente quando o cliente nos recontrata e não quando ele contrata a gente. E indica também. E indica também. E quando indica, né, o Marcelo. Mas, ô Marcelão, se nos permite aí, a gente seguindo aí no nosso diálogo, cara, contar um pouquinho aí da situação do teu dia a dia enquanto operador de direito, mano. Do dia a dia... Bom, acordar cedo, umas 6 horas ali, mais ou menos, se preparar, né? Passar camisa, né? Que é uma dificuldade que, Jesus amado, cara sozinho, solteiro, é complicado ficar passando camisa, né? Mora sozinho? Sim, aham. Aí é embaçado, acho que é o primeiro desafio do dia, né? Passar a camisa para ir trabalhar. Aí, enfim, iniciamos, né? Vai depender muito da agenda do dia. Sim. Tem dias em que a gente também da programação da semana, é do dia. Sim. E da semana. Tem semanas em que são repletas e cheias de prazos que você tem que cumprir. E é normal, faz parte da vida do advogado. E tem semanas em que você se programa para fazer iniciais. E tem semanas em que você, diante de todo esse contexto, atender clientes, lógico, né? E fazer audiências, fazer diligências também. Mas o bacana da advocacia é isso, que é bem dinâmico. Sim. Um dia você inicia amanhã atendendo, depois cumprir alguns prazos judiciais, às vezes até administrativos, posteriormente faz alguma ação, ou depois, em ato posterior, vai fazer alguma diligência. Isso que é o bacana, é muito dinâmico. Ou de repente você está ligando, está entrando em contato com alguém, ou está indo fazer uma audiência, uma sustentação oral. Enfim, isso que é o bacana, é muito dinâmico. Você não fica só bitolado em cumprir, fechado dentro do escritório fazendo alguma coisa. Você não fica só na rua também, porque a rua cansa demais. Você ficar em diligência, cara. Esses dias aí fui lá tirar uma moto, era o final da... Não, era... Se programamos ali pro final da manhã para ir no início da tarde. Fui no início da tarde, ficou umas 2 horas, daí nós retornamos umas 4 horas e, cara, tava extremamente cansado. Parecia que já não conseguia mais trabalhar. Como andar de carro cansa também, Demais, né, Marcelo? Meu demais. Deus. Esses dias eu fui... Esses dias não, foi semana passada, na terça, fomos pro Paraná em diligência. Pousamos no hotel, voltamos no outro dia, mas pareceu que foi a semana trabalhada, cara. 2 dias andando de carro. Né? Nossa senhora, olha. Punk, tá? Mas isso que é o bacana, que é muito
tu nunca fica só naquilo, você nunca fica só em uma situação. Uma hora você tá aqui, outra hora você tá lá, Sim. e assim por diante. Isso que acaba sendo bem bacana da advocacia e que encanta realmente, Esse né? dinamismo, né, velho? Exatamente. E é bacana demais. E passa o tempo muito rápido e é um tempo necessário que a gente tem que dar para cada situação em especial e que não tem como ser diferente, né, cara? Tem que se debruçar sobre cada coisa, dar o seu tempo devido e, uma diferença muito grande, né, cara, que via enquanto um industriário que foi durante muito tempo lá, cara, eu olhava pro relógio, cara, querendo que o tempo passasse, mano. E hoje eu olho pro relógio, tô para relógio! Botar mais umas horas no dia. Meu Deus, tô para relógio, tô calma, ponteiro! Calma, ponteiro. E algo legal, o Marcelo, que hoje, acho que isso acontece quando a gente faz o que a gente gosta, né? Exatamente. Cara, a segunda é o melhor dia pra mim, Marcelo. A segunda-feira? A Também. segunda é o melhor dia. Também. Eu tô no domingo em casa, coração batendo, sangue chega a ferver, louco pra que chegue a segunda-feira pra começar a ver a coisa acontecer, meu. E antes eu tinha uma certa sina com a segunda, cara. E isso, eu penso, hoje se dá no nosso coração porque a gente faz uma parada que a gente gosta. Eu não tinha pensado nisso até então, mas você falando me fez refletir, né, sobre a minha trajetória, que também trabalhei em empresa de calçado como você, e lembrava de que o melhor dia pra mim, quando operador de máquina lá, era sexta-feira. Que, poxa, depois em sábado você descansa, ou se bobear sair na sexta-feira, etc, tem o domingo. E segunda era um porra, acordar cedo, já vinha ali aquele final de tarde no domingo, poxa, amanhã tem que trabalhar, Jesus amado, que loucura. E sigo o mesmo pensamento do seu hoje. Pra mim, o melhor dia da semana é a segunda-feira. Primeiro porque tô bem disposto, descansado, e também no mesmo sentido. Tenho um monte de coisas para resolver e vou atribuir toda a minha energia para estar resolvendo esses problemas, essas situações. Sim, uma coisa que virada de chave foi tu, cara. Eu gostava muito de sair no sábado e fazer umas festinhas e às vezes emendava uma festinha da festa, né? O famoso after, né? Bem conhecido aí em Santa Catarina e região. E às vezes emendava ali o rolê até às 6 da tarde do domingo. E em algumas conversas contigo informais, tu me dizia, né? Que o domingo, principalmente depois do meio-dia, é um momento para descansar, um momento para reflexão, para leitura de um livro, para na segunda-feira estar bem e realmente começar produzindo. E em que pese gostar da segunda, eu gostava do rolê, ainda gosto. Mas hoje, em decorrência do que tu nos trouxe de encontro, tenho o cuidado de, se no rolê, cara, antes das 11 horas, vim para casa, tomar um banho, dormir, para realmente começar, né, a segunda-feira bem, começar a segunda-feira produzindo. Voltar do rolê 9h30, 10 horas da manhã, até louco. Mas a festa é massa também, né, cara? Tem o lado bom. E mais vale voltar antes do meio-dia do que ficar até às 6 da tarde. Mas isso, vou te dizer que aprendi contigo, tá, Marcelo? A ter o cuidado de ter um limite. A ter um cuidado de, no domingo, realmente descansar. Pra estar bem na segunda. E deixar aqui que o culpado por hoje, eu cuidar com isso, e cada vez tenho percebido diminuir mais o rolê, tá, Marcelo? Acho que até por influência, cara. Não faz falta. Não, mas isso se dá por acho que pela maturidade, né? Também acho. Tempo, né? É que tudo na vida são fases, né? Fases. Tem fases em que a gente está mais
com o objetivo de sair mais, tem essa vontade, e tem fases que não. Em ficar em casa, às vezes curtir um filme, comendo uma pipoca, ali é legal. Te contar uma, ô Marcelo. Ou sair no parque, passear. Há uns dias atrás, tava em casa, tinha até uma festa massa para ir. Quem ia estar na festa tocando, etc. Seria um rolê massa. E, cara, eu falei para uns brothers meus, galera, eu vou ficar em casa, cara. Vou ficar em casa. Pô, e de fato fiquei em casa. Tinha lá uma garrafa de vinho em casa, tomei uma taça de vinho, li um livro. Dormi, acordei cedo, eram umas 7h30, 8h. E daí lá pela 1h30, um brother bateu lá em casa. Tum, 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 tum. Abri a porta. Ô, Moraes, vamos conversar, cara. Senta aí. Porra, é essa? Ô, Moraes, não tá com depressão, mano? Caralho, mano, tá doente! Que merda! Cara, isso não, mano, fica de boa. A gente tá bem, Aquela porta que eu comprei na promoção não é pra isso, tô pensando. Mas assim, a gente amadurece e às vezes a galera não acompanha esse amadurecimento. E, cara, pensa num momento massa, cara. Num momento massa. Que é um momento de crescimento, né? A gente evolui e percebe que às vezes o legal não é o rolê. O legal, às vezes, é a gente apreciar, né, a nós mesmos, né? Sozinho. E eu reitero, né, esse ponto, esse último ponto, né, aliado aí o último, é algo que a gente aprendeu contigo, né? A festa eletrônica eu conheci contigo também, malandro. Então, tipo, foi... A gente conheci o lado, entre aspas, negro da loucura ali. E nos permitiu, aí, durante esse tempo que a gente estava bem mais próximo hoje, como você está em Itajaí, a gente está um pouco distante, né? Aí, eventualmente, o rolê junto. Saudade. Sim. Saudade, mano. Saudade. Mas já mudando de assunto, cara. E esse é um assunto, ô Marcelo, que eu penso é algo que chama a atenção da galera nova aí, enquanto advogado, que é o seguinte. Se a gente fosse pensar em abrir uma advocacia hoje, e daí, quando a gente pensa em abrir uma advocacia, a gente pensa em grana, né, cara? Grana é o que a gente vai precisar para pagar as contas. Se a gente fosse aí pensar, dar uma sugestão aí pra galera que tá vindo, jovem também como nós na advocacia, tu sugeriria alguma área, Dr. Marcelo, em especial, para dar o primeiro passo, para realmente aí ter um resultado financeiro um pouco mais rápido? Tipo, mirar numa área, pô, vou mirar aqui, porque aqui é um pouco mais rápido, vai dar para pagar as contas, porque daí a gente já meio que direciona o nicho, né? Fazendo ali um marketing, respeitando as regras da OAB, para ser direcionada para um público que vai nos alcançar, né? Uma renda. E daí depois, eu penso, o mercado beleza, o mercado nos escolhe com o tempo. Mas até o mercado nos escolher, a gente tem que escolher a grana para pagar as contas, né? Sim. E nesse sentido vem a indagação. Ali em Itajaí, já há um ano trabalhando, o que tu percebeu ali mais bacana, o que tu percebe aí de uma maneira mais que regra geral aí no nosso Bom, vamos dia a lá. dia. É que isso, em verdade, é muito da realidade de cada um que está inserida. Por exemplo, assim, Marcelo, vim de uma família simples, trabalhei em fábrica, e então, lógico, as grandes pessoas que eu conheci foram ali mais CLT, não foi o lado mais empreendedor, né, nesse sentido. Então, meu networking, vamos assim dizer, são pessoas que são CLT, né, mas nesse sentido. Diferente isso eu fazendo um comparativo real, né? Tenho alguns colegas em que estão inseridos em uma outra realidade. Perfeito. Estão do lado do empreendedorismo, em direito tributário. Então, tenho colegas lá em Brusque, em que a gente estudou junto, fizemos estágio juntos, em que eles escolheram o direito tributário. E estão ganhando um dinheiro rápido e fácil, porque são, muitas das vezes, medidas administrativas. Sim. Estão ganhando muito dinheiro mesmo. Mas uma área em que, para mim, já não seria interessante.
porque já não são pessoas que eu tenho um contato direto, empreendedores, onde que fazem declarações de imposto de renda, etc. Eu estou mais relacionado ao direito trabalhista, vamos assim dizer. E aqui está a minha área, onde que se a pessoa veio de uma vida semelhante à minha, conhecendo mais pessoas CLT, é mais fácil de ganhar o dinheiro. Porque o que acontece? Em direito trabalhista, a ação é muito rápida. E muitas, por vezes, é fechado o acordo. Em 2 meses, ou sequer antes mesmo de entrar com a ação, tu já acaba fechando o acordo, né? Entrar em contato com o empregador ali, etc. Tu acaba fechando um acordo antes sequer de entrar com a ação. Então, 2, 3 meses você já consegue ali resultado, né? Honorários ali. Previdenciário também está muito atrelado com o direito trabalhista e também te dá um resultado ali interessante de forma rápida. Então, qual área que te dá maior resultado, Marcelo? Depende. Depende qual a sua realidade que você está inserido. Cara, massa a resposta. A minha realidade é mais nesse sentido. Cara, Entende? Marcelo, animal a resposta, mano. Perfeito. E eu vou além. Muito ouvi o seguinte discurso. Não trabalhe pra mim. E aquela coisa. Não trabalhe pra família. O que dá certo pra mim não pode dar certo pra ti. Claro, perfeito. Mas, e indo na mesma linha do que tu relatou, da nossa realidade, cara, diferente do que muita gente me disse, não trabalha pra família, não trabalha pra amigo, etc. Contrário, trabalha pra família, mano. Trabalha pra amigo. São teus primeiros clientes, são os que estão mais próximos. Claro, eventualmente vai acontecer de a tua família, teus amigos não ter uma certa confiança, mas se permitir a contratualidade, cara, trabalha. Trabalha. Os nossos primeiros clientes são aqueles que estão próximos da gente. Tenho de uma maneira bem tranquila, e isso bem claro na minha cabeça aqui. A gente não pode abrir um empreendimento pensando em vender por os nossos conhecidos, parentes, etc. Porque, em regra, infelizmente, a minha avó sempre dizia que um profeta não tem honra na sua própria terra. Isso quer dizer o quê? Que quem te conhece, em regra, não vai comprar de ti. Infelizmente, isso é uma verdade, cara. Não adianta tu abrir um negócio pensando em vender pro teu amigo, porque teu amigo não vai comprar de ti. E eu vou ainda mais. Se ele quiser comprar, vai pifiar para pagar. Então, um certo nem vai querer pagar. Não vai ser isso. Daí depois, claro, quando tu evoluir, etc, daí depois ele vai comprar e ainda vai dizer, pô, esse aqui era meu amigo. Mas lá, quando tava começando, o cara nem olhou, não confiou. Mas assim, se ter a oportunidade, Marcelo, de a gente poder prestar serviço, Marcelo, para pessoas que são nossos parentes, são os nossos amigos, são os nossos conhecidos, tem que prestar. Até porque aquele ali é o primeiro nicho que tu tem de oportunidades para que meio que ganhar uma grana. E vou te dizer que, em que pese ter essa ciência, né, doutor Marcelo, de que isso, em regra, acontece, eu me vejo num momento privilegiado. Porque quando abri a advocacia, eu vou te dizer que o que me sustentou nos primeiros 6 meses advogando foram pessoas que trabalharam comigo. Pessoas que trabalharam comigo. Meus conhecidos, meus amigos. A galera é que me sustentou, mano. Então, eu me confesso a ti, doutor Marcelo, uma pessoa muito privilegiada, porque meio que quebrei um paradigma para mim mesmo, né? Porque pessoas que realmente eram meus amigos, meus conhecidos, todos foram lá. E até hoje, muitos contratam o escritório, me contratam enquanto advogado, contratam as pessoas aqui que trabalham no escritório para prestar serviço. E por que digo isso? Para que realmente não tenha esse paradigma de que, não vou trabalhar para meu parente, não vou trabalhar para meu amigo. Cara, trabalha, mano. É trabalho, abraça e vai lá e faz, claro, com muita responsabilidade, com muito cuidado sobre tudo isso, né? Mas não abre mão, né, desse nicho, né, que é a situação dos amigos, dos parentes, porque eles é que podem aí fortalecer e ajudar muito na situação do início. Em que pese, claro, não ter uma área específica e, às vezes, essa área meio que nos direcionar, levando em consideração a nossa realidade,
eu tenho percebido, e daí tu até foi nessa linha, né? Tenho percebido que o direito trabalhista é algo muito rápido, né? Rápido demais. Meu Deus. Não, uma moça que começou a trabalhar com nós, a Bruna, auxiliando a doutora Larissa, trabalha com nós atuando na parte trabalhista, trabalhou, fechou um mês aproximadamente, e daí ela conversando informalmente, ela disse assim, meu Deus do céu, doutor Moraes, a gente já tá ganhando dinheiro. É bacana, legal. Porra, em 30 dias eu já vou ganhar porcentagem, mano. Então, assim, é muito rápido. Doutor Marcelo é muito rápido, Muito cara. rápido. É uma coisa... Protocolou hoje, citou, acordo? Acordo. Eu tenho feito muito a situação de, antes mesmo de pensar em entrar com a ação, em entrar em contato com a empresa, porque muitas vezes a gente não sabe quem é o Sim. advogado que representa ela, né? E perguntar se ela tem advogado, tendo esse cuidado, né, que a OAB tem essas regras, perguntar se tem advogado e com o objetivo de conversar com o advogado de antes mesmo da gente pensar em alguma discussão jurídica. Cara, que bacana isso. Em fechar um acordo. Sim. Porque facilita tanto porque qual é o nosso objetivo? Resolver o problema. E qual é o melhor meio mais rápido de resolver o problema? Tentar ir lá conversar com eles com o objetivo de compor um acordo. Então, a gente consegue nesse principal objetivo de conversar com a empresa, formar um acordo no sentido que vai ser bom para o cliente, vai ser bom para nós, porque vamos estar recebendo os honorários mais rápido, vai ser bom para a empresa, porque ela vai também estar resolvendo o problema mais rápido para ela, e para o advogado também, nosso colega que representa a empresa. Então, ou seja, e também, por que não pensar assim, para o Poder Judiciário, para o juiz, os servidores que lá estão trabalhando. Vai ser muito mais rápido para eles. Para todo mundo, né? Para a sociedade como um todo. Nós temos aqui tido alguns problemas, cara. Isso fez até a gente repensar um pouco esse contexto, que é a dificuldade, doutor Marcelo, que alguns juízes eles trazem para a homologação do acordo. Porque, por exemplo, se nós entramos com uma ação contra a empresa, tem audiência de conciliação, veio a empresa, o juiz homologa ali tudo muito tranquilo. A gente atravessa uma petição para homologação, cara, é uma novela. E pede para pagar custas, e pede para marcar audiência, e uma dificuldade muito tremenda para homologar o que já foi acordado. E daí isso traz uma certa dificuldade, né? Fica aqui registrado não a minha insatisfação, mas a minha crítica no sentido construtivo de que o judiciário, no sentido de homologar acordo, tem essa sensibilidade de facilitar mais a vida do advogado, principalmente do reclamante, que tem toda uma logística. Por exemplo, quando a gente homologa um acordo extrajudicial, a gente vai lá nos Correios, paga lá para ir um AR. Foi um AR, ou às vezes a gente vai em diligência lá com o carro, né, que nem aconteceu semana passada, vai lá em diligência com o carro, apresenta a notificação, diz, é tal valor, tal valor, tal valor, tal valor, volta para o escritório, daí depois a empresa entra em contato com o advogado da empresa, o advogado entra em contato com nós, tem toda uma logística, cara, para chegar no acordo. Chegamos no acordo, suando frio, gastando dinheiro. AR, gasolina para mandar o AR, conversa com o cliente, procuração, papel, etc, 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 etc. E daí chega lá o acordo. Nossa, depois de algumas horas trabalhadas. Chega o acordo lá, o juiz manda a empresa pagar as custas. O juiz manda a empresa juntar uma série de... Beleza, precisamos de segurança jurídica? Precisamos, mas precisamos também de algumas facilidades que, respeitando a segurança jurídica, torne a vida de nós, advogados de reclamante, um pouco mais fácil, né, cara? Um pouco mais fácil. Tenta ser mais maleável, marca no máximo uma audiência ali para permitir segurança jurídica, mas isenta de custas, dispensa a necessidade de algum tanto formalismo, porque senão daqui a pouco a gente não faz mais toda essa caminhada. Sim. A gente protocola ação e manda todo mundo trabalhar. Manda não. Tem que, né? Faz com que a máquina trabalhe mais de uma maneira isso, desnecessária. Uhum. Desnecessária, cara. E assim,
advogado tem responsabilidade. O advogado fez, ele responde. No passado, fiz algumas vezes assim e digo de uma maneira muito tranquila. Notificamos um cliente lá para ele pagar o aviso prévio. Pô, o aviso prévio, ou multa do 477 ali, atrasou lá 10 dias para fazer. É multa do 477, Marcelo? Que você atrasou 467? Mas qual é o artigo que determina ali a multa de um salário quando não o pagamento da... É o 467, é o 467 e 77. Mas é uma multa de 50%, outra multa de 10 dias. Mas é isso, independentemente. O cara vai lembrar o artigo exatamente, mas um é um salário e o outro é a multa de 50%. Mas veja bem, cara, é só um salário a multa. Mais nada, mano. É só o cara ganhava 2 mil por mês. Vai pagar só 2 mil por mês. Mais nada. Então, o cara, a gente notifica lá para pagar o 2 mil e deu. E não tem mais nenhum tipo de objeto ali naquele contexto. Cara, leva para o Poder Judiciário, homologa e segue a situação aí da vida. Tu tem sentido uma certa dificuldade lá no escritório também para homologar esses acordos, doutor Marcelo? Sabe como é que a gente faz? Não dá pra ficar falando muito, mas... Não, mas sobretudo, cara, uma situação que compartilhei aí também contigo para ver se tu não tá tendo uma certa dificuldade. Isso fez até um tempo atrás a gente parar com as notificações, tá? Porque assim, como tu... A gente defende a conciliação, doutor Marcelo. Conciliação, cara, é muito bom para... eu ia perder o gancho aqui. Ia falar uma coisa anteriormente ali. Me esqueci agora para deixar registrado, voltar nela. O que muito fiz? Olha só, entrava com ação pedindo a multa de 2 mil. Apenas aquilo lá, pelo atraso de 10 dias no salário. Notificava o cliente para fazer a situação do pagamento. É só devido a 2 mil, cara, vamos fazer um acordo. O cara entrava em contato comigo, o dono da empresa, doutor Moraes, seguinte, cara, não tem como fazer um bem bolado aí pra gente, cara, não ter que gastar com advogado? E eu dizia, cara, realmente a empresa é de baixa renda, é delicado a mesma coisa? Porque se isso for verdade, eu boto a minha mão no fogo, mano. Em que sentido? Eu vou ser advogado do empregado, do empregador. Olha a responsabilidade. Mas por quê? É baseado na verdade. Baseado na verdade. Nada mais que a verdade. Então, ia lá, fazia um preliminar, explicava para o juiz, excelência, aqui a empresa é assim, assim, assim. Notifiquei, entraram em contato com nós, disse que não tem dinheiro para pagar advogado, explico a situação. Se precisar, marca audiência, vai estar lá o representante da empresa, só ele ser advogado, vai estar eu, o operador de direito, o nosso cliente, e homologa esse acordo para dar segurança jurídica. Cara, várias homologações de acordo assim. Mudou o juiz, mudou a parada. Bacana. Mudou o juiz, mudou tudo. Mudou o juiz, mudou tudo. Não vamos dar nome aos bois, né? Mas mudou o juiz. Sim. O negócio embaçou, isso não foi mais possível. Daí, voltando agora para esse último diálogo. O que está acontecendo? Até com uma certa frequência, tá? A gente notifica a empresa, e daí agora a gente vai começar a colocar no contrato de honorários para não passar mais por isso, tá? Vivendo e aprendendo, né? Agora, com o auxílio da doutora Larissa, deixar registrado que isso foi idealizado por ela, então dá os créditos a quem realmente merece crédito, né? Então, veja bem, tem notificação, tem contrato. E no contrato a gente não tinha uma cláusula que determinava que se o nosso cliente fazer acordo com a empresa por baixo dos planos, deve multa. Daí o que estava acontecendo com muita frequência? O cliente vinha aqui, nos contratava, mandávamos nós a notificação. Chegava a notificação para o empregador, o colaborador nunca mais entrava em contato. Nós entrávamos em contato com o colaborador, nosso cliente dizia, pois é, o empregador me ligou, mas nem meio que a gente fez um acordo ali, vou desistir da ação. Nossa, velho. Cara, aconteceu algumas vezes esse ano. E daí agora que a gente está utilizando como um adendo, né, contratual. Cara, fizemos a notificação. Chegou no empregador. Temos conhecimento de que houve o pagamento e a gente foi colocado de lado, a gente vai cobrar, mano. Tá certo. A gente vai cobrar porque é um desrespeito com o nosso trabalho. Tem toda uma estrutura,
tem uma série de pessoas trabalhando, tem muita seriedade imbuída, e daí o cara recebe e não nos paga, né? Não sei se é o cliente ou é o empregador, qual deles está de uma maneira mais mal intencionada, né? Mas nos coloca no jogo, né, Marcelo? Não Sim. nos tira do jogo. A gente é o causador do gol, pô! Sim, é que pensam muito, às vezes, quem sabe, ali um empregado em que resolveu sozinho, vamos assim dizer. Isso. Enquanto, pelo fato do advogado só ter entrado em contato, não foi ele que resolveu, fui eu que resolvi. Tu não Mas tem enquanto- sentido, não tem acontecido isso lá? Nunca aconteceu isso Nunca comigo, aconteceu. tá? É porque o que Aqui- eu faço? Todos os contatos que eu tive ali na relação trabalhista, a partir do momento que eu entro em contato com a empresa ou começo a conversar com o advogado que representa a empresa, eu sempre falo para o cliente, a partir desse momento, em hipótese alguma, tu conversa mais com ninguém. A única pessoa que você vai conversar é comigo. Eu te representando. Grande e se mestre, te mandarem alguma mensagem... grande mestre. Se te mandarem alguma mensagem ou algo do tipo, fala para conversar com o teu advogado, passa o meu contato, tira um print e encaminha para mim para analisar o que estão falando. E sobre qual a alegação. De que muitas vezes eles podem tentar fazer um acordo contigo e esse acordo você pode pensar que é bom, mas muito pelo contrário, pode ser extremamente prejudicial para você. E depois que assina ou dá o aceite no acordo, não tem mais como a gente fazer. Então é essa orientação que a gente sempre deixa. Gatilho do medo. E assim, exatamente. Gatilho do medo. Independente de qual seja a área. Né, o civil, o trabalhista, enfim. Vocês eventualmente... fazíamos aqui até esses dias. É que eu não tô tão presente na área civil, mas a doutora Tamara tem o hábito de notificar também nas demandas cíveis e está dando resultado. Nas demandas cíveis, não tivemos nenhuma situação parecida com essas trabalhistas, tá? Nenhuma. Todas as notificações, ou elas se tornaram acordos homologados, ou elas tiveram a situação da demanda protocolada, mas nunca houve esse abandono, né, entre aspas, do advogado nas demandas cíveis, tá? Sim. Mas nas demandas trabalhistas a gente tem sentido isso, mas aí estamos tomando, né, medidas, né, no sentido de realmente, se acontecer de novo, ter a ciência, né, o nosso cliente que tem consequência, se quebrar, né, esse contrato, porque tem empenho de ambas as partes, né, doutor Marcelo? Logo deve ter ganho de ambas as partes também, né? Exatamente. Mas o acordo em si é área trabalhista. O civil já não vejo uma certa resistência, tanto do próprio cliente, bem como também do próprio advogado da parte contrária. Bastante resistência. Não seria questão de direito de família, né? Se resolve bastante, às vezes, em acordo. Às vezes não, porque existe uma intriga também familiar, uma briga além de processo familiar, né? Pessoal. Mas, de maneira geral, o acordo está mais no direito trabalhista. Ao menos eu vejo, né? E presencio dessa forma. Perfeito, bacana. Pô, diálogo massa, né, Marcelo? Massa, animal. Massa. Primeiro aí, podcast realizado, primeiro de muitos. Vou confessar pra ti, tava um pouco tenso antes aí desse primeiro programa. Tava um pouco tenso aí no início. E é algo natural. Percebi uma certa tranquilidade de ti do início até o final. E deixar registrado aqui um elogio pra ti, tá, doutor Marcelo? Tamo tu junto. É gente grande, mano. Tamo junto, Tu pai. É gente grande. Vamos marcar um diálogo aí com o teu sócio, pô. Trazer o teu sócio aí pra gente trocar uma ideia. Em especial, abordar o tema aí de direito empresarial, que ele tá bem mais forte aí próximo e que tenho certeza vai contribuir sobremaneira. Principalmente para a galera que nos assiste, que é advogado que está começando, ou mesmo advogados aí com mais tempo de carreira, porque essa galera mais nova, em especial tu, agora nem tanto falando de mim, mas em especial tu, que tem uma visão mais contemporânea, mais atualizada, e dele também, para trazer essas ideias que estão dando certo e partilhar com o pessoal. Muito ouvi no passado que a gente tem que cuidar para não divulgar coisas que estão dando certo, porque senão daqui a pouco todo mundo está fazendo e daí a gente não tem mais espaço. Isso é uma situação de, talvez esteja exagerando, de uma aberração, cara.
Porque na advocacia brasileira em especial, eu penso, cara, a gente não tem concorrente. É nós com nós mesmos, porque é um mercado, é um oceano azul gigantesco que tem espaço para todo mundo, mas para todo mundo, e ainda vai ter demanda. Vai ter demanda, é só saber procurar. E às vezes saber os caminhos. E daí aonde vem tu, Dr. Marcelo, onde vem o teu sócio, onde vem outros colegas advogados, trocar uma ideia com nós e às vezes explanar esse pano de fundo que às vezes a gente não vê porque está um pouco bitolado, né? Então esse é um dos objetivos principais, né, desse podcast, né, Frente com Moraes. A gente está aqui frente a frente, trocando uma ideia, quebrando alguns paradigmas e principalmente trazendo alguma informação de valor que faça a diferença na vida de um outro advogado sem medo de realmente dar a letra. Dizer o que é possível e o que realmente dá dinheiro sem medo, cara. Cara, trazer algo bacana, trazer algo de valor, dizer, cara, faz isso e faz assim e vai dar certo. E algo que hoje, nesse último momento que a gente conversava, e que em que pese aqui termos tido uma certa dificuldade, lá tá dando muito certo. E a gente pode passar um feedback para a galera que tá vindo. Cara, tá começando agora, tem várias coisas que daí vai ser objeto aí de um outro podcast, né? Frente com Moraes aqui. Mas assim, abri o escritório agora, como que vou ganhar grana? Cara, trabalha com o direito trabalhista, trabalha com essa parte do direito, né? Atrelado ali às demandas do trabalho. E não seja tímido em pegar todas as demandas. É o aviso prévio? Entra com a ação para o aviso prévio. É multa? Entra com a ação da multa lá do SOT 47, SOT 467. E para acelerar o caminho, não manda pelo correio a notificação. Se possível, vai lá, tu entrega. Manda um motoboy entregar. Vai gastar aí 5, 10 pila para entregar a notificação. O cara entrou em contato, fechou o acordo em 15 dias, 5 dias, e é a grana que entra no caixa. É simples. Retifique, cuidado. E aí, aqui o segredo. Eu lembro que a primeira notificação que eu fiz, eu levei-lhe um chute, que eu voei uns... Tô até hoje indo pra lua com o chute que eu levei, cara. Mandei uma notificação sem procuração e sem meus dados. Cara, o advogado me chamou de incompetente, cara. Mas deu no meio. Rechaçou, tá? Eu tô até agora rodando. Desnecessário, mas tecnicamente certo. Desnecessário, mas tecnicamente certo. E daí é aquela parada que a gente conversava lá no início do podcast, né, cara? Nem tudo que a lei te permite, tu precisa fazer. Nem tudo que a lei permite, te permite fazer. Então, o advogado percebeu que era uma pessoa com um pouco de falta de experiência, que era eu na época, que mandou uma notificação um pouco torta, com a ausência de alguns requisitos, e daí a pessoa veio com os dois pés, né, cara? Depois eu entrei com a ação, daí acabamos fazendo um acordo em juízo. Mas, assim, é uma coisa desnecessária. Então, assim, quer fazer uma notificação certa? Faz um resumo, faz uma mini ação. Faz uma mini ação. Procuração anexa, teus dados pessoais, teu endereço e manda. Não vai mandar uma notificação sem procuração, uma notificação sem a situação da qualificação da parte, sem a tua qualificação. Faz uma mini ação e já coloca o valor da causa no final, pô. É uma mini ação, uma notificação. Pode ser mais singela? Pode. Mas se pegar um advogado técnico do outro lado, o cara te arrebenta. Então faz uma notificação como se fosse uma mini ação, um resumo dos fatos, com a procuração enviada, com os teus dados pessoais, e daí isso flui de uma maneira um pouco mais formal, né, Marcelo, se tu me permite. Você tem o hábito de fazer ela de uma maneira mais formal ou informal, Marcelo? Informal? Qual o número da empresa? Vamos ligar. Cara, e não levou ainda uma chulepada? Não, porque o que acontece? O que eu vejo, né? Conta aí. Se eu receber uma ligação, quando eu escrevo uma mensagem, eu interpreto as palavras do jeito que eu escrevo e quero que a pessoa compreenda da forma que eu escrevi, né? Da forma que eu estou pensando. Mas muitas vezes não se sabe,
Como que ela vai interpretar aquela mensagem que eu estou encaminhando? Às vezes ela pode interpretar com o objetivo, realmente não, os caras estão tranquilos, querem fazer um acordo, ou de forma contrária. Caramba, já querem entrar com ação, ou já querem litigar. Bacana, Aí, rapaz, ei, a Aí quando a importância do áudio. gente liga, olá, boa tarde, tudo bem? Aqui é o fulano de tal. Então, eu falo com quem? Nossa, que maravilha, já conversa. Poxa, esse som aí, grande né? Marcelo! E aí, o dia tá propício pra um acordo, né? Então tu já quebra, assim, Sim. o formalismo, aquela questão de processo. Nossa, juiz, me levou pro pau, agora fudeu. Sim. Já quebra todo esse contexto. E já fala, então, o que acontece? Tem um fulano aqui de tal, ele tá reclamando de algumas situações, a gente está, assim, enquanto advogado dele, mas antes de tudo, a gente sempre busca ouvir as duas partes e, diante desse contexto, ouvir as duas partes, a gente buscar um acordo aí para que não venha ocasionar mais prejuízos tanto para o cliente, bem como também para vocês. E se vocês tiverem já advogado, a gente conversa e tal, daí conversamos com colegas, se for o caso, mas se não for, a gente já intermedia ali a situação nesse sentido. Bacana. Olha já só. Tira esse cenário de processo, Cara, de me colocou no pau, entendeu? massa, que já massa. fica mais suscetível ao acordo. Sim, e isso, cara, quebra um paradigma muito grande. Eu penso que o advento da internet que trouxe isso, né? Sim. Não, mas o telefone já existe aí meu Deus, há muito tempo. Em verdade, essa forma mais humanizada, né? Essa forma mais humanizada permite um resultado mais efetivo, porque tem uma certa conexão bacana, né? Com a outra parte, ainda que réu, né? Exatamente. E a ligação, Marcelo, vou te dizer que é algo que a gente não usa, mas que vamos passar a utilizar. E nem mensagem, eu acho que o mais interessante é mesmo. É a ligação mesmo. mesmo. É uma ligação. Porque até por mensagem, né? Mas a coisa de gente grande ligar, tá? Porque em regra a gente sente medo. Tem que conversar, né? Tudo, sente medo. A gente sente medo em iniciar um podcast, em fazer uma determinada situação, em fazer aquilo. Mas é questão de ter coragem, meter a cara e deixa ver o que vai acontecer. Ô Marcelo, tem que, pra convencer um profissional, cara, pega o telefone aqui, liga lá pra empresa, espera lá que tem alguém aqui, que tem uma demanda e que a gente preza sempre pelo diálogo, preza pelo acordo e não pelo litígio. Isso é coisa de gente grande, mano. Eu vou te dizer que a gente tá aí, tô advogando aí mais de meia década e poucas as vezes que eu fiz isso. Não me envergonho de falar. Temos que admitir coisas que temos que melhorar, coisas aí que temos como qualidades também. Tem como virtude, principalmente, a gente tem que ter orgulho disso, né? De ter um atendimento bacana, se comunicar e ter uma conexão com o cliente, mas ainda tem que melhorar essa questão aí de trabalhar com a parte ré para fazer o meio campo. Em regra, nós utilizamos realmente a notificação, né? Vai lá o AR pelo correio ou pela situação do cartório, vamos lá, entregamos a notificação, e daí quando o cliente entra em contato conosco, o cliente não, a reclamada, né? Quando a pessoa jurídica entra em contato conosco, a pessoa física representando, a pessoa física, melhor dizendo, não a pessoa jurídica. Quando a pessoa representando a empresa entra em contato conosco, daí a gente tem ali um diálogo mais brando, mais tranquilo, e coloca todo esse contexto, né? Mas, em regra, não é a nossa ligação, é a ligação deles. Entendi. E quando não nos ligam, daí, puf, protocolo. Mas, cara, vou levar, tá? Sim. Vou levar. E mais rápido também. Imagina, a gente tem diversas atividades durante o dia. Atender, fazer ação, cumprir prazo, etc. A gente atende o cliente. Até elaborar, documentar a notificação, encaminhar, tem esse translado da entrega também, a pessoa receber e posteriormente entrar em contato, né? O reclamada. Se a gente parte para a parte da ligação, a gente atendeu na manhã. De tarde já podemos ligar para a empresa. E já, quem sabe, fechar um acordo no mesmo dia. Cara! Isso já aconteceu. Tem acordos que fecham em uma semana. Massa, né? Tem um dia em tempo recorde. Sem brincadeira. A cliente veio 9 horas no escritório, era 8h30 mais ou menos, 9 horas. Atendi ela, verifiquei o caso dela.
E daí entrei em contato por umas 10 horas com a empresa e de tarde ela já foi dispensada. Conseguimos em menos de 24 horas. Uau, parabéns, tá, cara? Tipo assim, com esse objetivo realmente de intermediar, né? A cliente não queria mais trabalhar na empresa, o empregador também estava descontente, então vamos seguir o baile aí do jeito que tem que seguir. Né? Bacana. E às vezes a gente pensa numa reação indireta com o risco gigantesco de uma improcedência, porque tá cada vez mais... Tá melhorando. Eu percebi que depois da reforma trabalhista, os juízes ficaram um tanto quanto insensíveis. Visualizaram, me parece, o reclamante como um monstro. Tu não teve essa sensação também pós-reforma? Cara, eu tive essa... peguei... tu pegou já a reforma, mas assim... Como tá agora, eu peguei antes da reforma, comecei a advogar, antes da grande reforma trabalhista, né? Comecei a advogar. E foi muito massa aquele período. Deu pra ganhar muita grana. Daí veio a reforma trabalhista e parece que os juízes começaram a ver o reclamante, o autor da ação trabalhista, como um monstro. E daí passou-se uns 2, 3 anos aí. E essa insensibilidade dos juízes com o reclamante foi mudando. E hoje a gente está começando a ter um outro cenário. Os juízes veem os reclamantes de uma maneira um pouco mais sensível. Acho que quem era advogado antes da reforma, trabalhista, aventureiro, parou de advogar na área trabalhista. Porque advogar na área trabalhista mudou da água pro vinho. Começou a ser uma advocacia de gente grande. Porque pediu errado, cara, fudeu, perdeu, não tem o que fazer, já era. Ficou difícil advogar na seara trabalhista. E aqueles que ficaram na trabalhista ficaram advogando bem, porque não dá pra advogar mais meia boca. Ou tu advoga bem ou tu tá fudido, cara. Tu vai só se incomodar, cara. Tem que ser muito, muito cauteloso hoje, advogando na seara trabalhista, sobretudo. E foi passando o tempo e, cara, agora eu percebo uma mudança muito grande, cara. Uma sensibilidade um pouco maior, o olhar do juiz um pouco mais clínico, uma maneira diferente, tá? Uma mudança de paradigma, tá? Em especial nesse ano de 2023, tá? Os juízes olhando com, diria, um certo carinho agora para o reclamante, o que em 2021 aí, e anos anteriores, o reclamante só tá mentindo. Pois é, cara. Pô, o cara chegava, 50 mil, trabalhou 30 dias, advogado, antes da reforma de reclamante, apelava, mano. 30 dias, mas eu não cheguei a pegar 100 mil. Claro, um acidente de trabalho até judical. Trabalhou 30 dias, 50 mil. Meu Deus, que é isso, mano? Teve uma audiência que eu fiz, foi de forma virtual. O cara trabalhou derrubando árvores lá em Joinville. Em Joinville, não. Fica Itapoá, acho que é próximo ali de Joinville, acho que é. Sim. Aí só que ação ajuizada em Joinville, né? Porque só tinha tribunal da Justiça do Trabalho em Joinville. Aí ele trabalhou ali uns 7 meses, mais ou menos. Uns 7 meses, só que ele tava ganhando 9 mil reais, 7 mil reais mês. Sim. Sem questão de verbas trabalhistas nenhuma. Aí foram 7 meses. A ação acho que deu uns 40 mil, 50 ali, né? E realmente, assim, só de valores de direitos trabalhistas. Fora Perfeito. A questão ali de multas, etc, né? Aí foi, em verdade, os conciliadores ali, né? E daí, os conciliadores malditos, cara, na audiência, eles falavam assim... Poxa, doutor, trabalhou só 6 meses, 7 meses. Tá certa essa conta aí, tipo assim, desmoralizar a petição do cara, meu. E daí, assim, sim, foi esse valor mesmo. Como é que tá na petição? Pô, ele certo, mas tá fazendo uns cálculos aqui e não tá sendo feito. Pô, que filho da mãe, né, meu? Tipo assim, qual o objetivo dele? Desmoralizar a petição inicial com o objetivo de forçar tanto eu quanto o cliente a reduzir o valor para chegar num acordo. Sim. É questão de técnica deles, né? E formalizar o acordo para não ser... Mas a técnica, ela pode ser usada, né? Mas às vezes eu percebo isso de uma maneira audaciosa, colocando em xeque a excelência na prestação de serviço do advogado, cara. Então, beleza, vamos viabilizar um acordo? Vamos. Mas vamos ter o cuidado de não... aí
atingir, né, a situação da boa índole do profissional. É quase que um desrespeito, um como dizer, você tá desrespeito, né, mentindo, cara? pô, e daí tá Aham. na frente do cliente, Ou, é ou, ruim. ou às vezes, assim, no início da carreira, cara, percebi muita coisa muito indelicada e que a gente, se não tem humildade, cara, desiste, fica muito triste, mano. Porque tu acaba cometendo gafes. E daí depois, assim, regra absoluta. Os juízes são muito maleáveis. Ô, doutor, é aqui, etc. Mas tem outros, cara, alguns juízes isoladamente, como alguns profissionais isoladamente. Tá, doutor, tu não sabe trabalhar? Cara, é pra humilhar, derrubar. E daí é uma falta de sensibilidade com aquele que tá começando tamanha, cara. E desnecessária. Porque um dia aquela pessoa estava num momento de aprendizado também. E possivelmente passou pelo que a gente passou, não nasceu sabendo, né? Então isso, hoje, com a experiência que tem, com a experiência que tu tem, né, doutor Marcelo, a gente tem que ter a humildade de quando vê uma pessoa do outro lado errar, cara, avisar, meu. Claro, tem erros processuais que durante o processo forem cometidos, não tem como a pessoa voltar atrás, acabou. Mas assim, se é uma gafe, se é um erro ali que o cara conseguir avisar, ajuda. Ajuda. Ajuda, cara, porque a gente já teve lá no momento de aprendizado. E às vezes a gente passou por uma situação bem desconfortável porque a outra pessoa quis subir. Então vamos tentar equalizar. Esses dias tu me falou algo muito bacana do jiu-jitsu, né? Que me deu vontade até de fazer uma aula experimental. De tu perceber que não existe uma certa hierarquia. O que existe é uma maneira de nivelar as duas pessoas. Para tornar ali as pessoas iguais, né? E interagir. E interagir, né? Então, isso do jiu-jitsu, a gente tentar trazer, né, para a nossa realidade da advocacia, a gente não se rebaixar, mas se colocar no mesmo nível de conhecimento para permitir que a outra pessoa amadureça e evolua, né, cara? Não humilhar, porque senão o cara humilha, às vezes, cara, a pessoa já tá numa situação delicada, vai lá e pá! Derruba, termina de... Daí que ela nem... Ao invés de evoluir, ela... Vou largar isso aqui e vou embora. Maravilha. Mas fechou então, Marcelo? Fechou, Se doutor. puder deixar uma mensagem aí pra galera aí, em especial pra galera da advocacia, em especial a galera nova que tá começando, algum recado bacana, fica aí registrado meu agradecimento. Tem até aí que eu diariamente faço algumas postagens, né? Sim. E às vezes um mindset, né? Que um advogado me falou, Marcelo, peguei teu mindset. Agora eu descobri como é que tu pensa. E ele falou assim, eu falava pra ele, cara, ele falou assim, Marcelo, eu tenho muito medo de fazer uma trabalhista, fazer um previdenciário e fazer um criminal, fazer um civil. Aí eu falava assim pra ele, cara, só vai, meu. Só vai, deixa pra... o que tem que fazer lá na frente? Quando tu tiver o problema na mão, veja o que tem que fazer e resolva. Busque meios pra resolver. Então, só que medo, todo mundo tem. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Mas eu acho que o grande ponto é saber controlar o medo. Tem o medo existe pra mim, existe pra ti, mas a gente sabendo controlar o medo, a gente consegue não deixar o medo nos derruir e prosseguir firmemente naquilo que nós queremos. E daí eu disse pra ele, cara, pega e vai, e daí nesse caminho tu vai construindo e vendo o que tem que arrumar, reformar ali, se construir, né? E seguir o caminho de forma a você conseguir o êxito. Aí depois que você tiver passado pelaquela tempestade, caramba, cara, passei e foi fácil. E daí tu segue. E eu vou te dizer... Bacana. É viciante, cara. Na verdade, Bacana. É uma emoção que tu passa, esse medo, e depois tu quer sentir o medo de novo. Massa. Em querer superar o medo. Isso é bacana. Isso. E o medo é bom, cara. Bom. Porque o medo é que te faz se preparar. O medo é que faz a gente se preparar, meu. Sim. E outra questão do medo, até algo que eu percebi de forma recente. E que a gente tem que sempre estar se policiando diariamente. Na medida do tempo que você vai fazendo uma determinada atividade, você se torna bom naquilo. Muito bom.
Só que tão bom que você se torna, você acaba deixando de cuidar determinados pontos que você cuidava lá atrás quando iniciou. E que acaba negligenciando e muitas vezes cometendo alguns erros fatais. E que lá atrás você não cometia. Porque você já está meio que confortável naquela área. Então, em que pese sempre ter o conhecimento ali e tá bom naquilo que tu tá fazendo, você chegou ali. Mas para se manter ali, tem que ser mais cauteloso ainda. Cara, bacana. Esse insight aí foi massa, tá? Porra. O medo é bom e o conforto, ele tem ainda, que tá? nos permitir aí um pouco mais de cautela, né? Esse é o bom de ter alguém junto com a gente, né? Sim. De ter alguém ali trabalhando, porque um cuida do outro, né, ô Marcelo? Mas alinhando a essa questão aí que tu deixa como sugestão pra galera e que eu penso que, cara, isso é uma das coisas mais importantes que tem. Vai com medo. Vai com medo, hein? Vai Deixa com pra medo, ver o que vai vai com fazer lá medo, na porque frente. ele é que vai permitir alcançar a excelência. Sem medo, tu não alcança excelência. Cara, tu bate cabeça. E não, às vezes, tu faz coisas erradas. Tem que existir o medo, ele faz parte do processo. Se conectando com isso, e né, nesse primeiro programa e nesse primeiro podcast, eu queria deixar uma mensagem, cara, quero deixar uma mensagem que eu acho muito legal, que é a seguinte: não espera, cara, faz, mano, não espera tá pronto, vai e faz, porque a gente nunca vai tá pronto, mano, nunca vai ter a ferramenta perfeita, tu nunca vai estar perfeito, tu nunca vai conseguir tudo que tu precisa, sempre vai faltar alguma coisa. Vai e faz, cara. Dá o primeiro pontapé. Vai, se preciso, às vezes, sem estar pronto. Sem estar pronto. Porque se a gente não começar, cara, a gente nunca vai chegar no meio, a gente nunca vai chegar no fim. Então, vai e faz. Sem necessariamente estar pronto e ter tudo o que precisa. Vai e faz. Aqui no podcast mesmo, tinha algumas coisas que eu queria mais. Tinha uma câmera que precisava colocar ali a mais. Tinha um CPU com outro computador que eu precisava colocar aqui. Cara, se eu esperasse colocar mais coisas, eu nunca ia botar essa porra pra funcionar, mano. Então, assim, não espera ficar tudo perfeito. Vai e faz. Dá o primeiro pontapé. Vai lá e faz o primeiro vídeo. Vai lá e faz a primeira petição. Vai lá e liga pra reclamada. Taca-lhe pau e deixa feder. Beleza, Marcelo? Fechou, Obrigado aí cara. pelo convite, Eu que cara. A agradeço gente aí, se sente sim. lisonjeado em poder ter trocado uma ideia nesse primeiro podcast aqui de Frente com o Moraes contigo, que pessoa que a gente tem, e digo de uma maneira muito tranquila, que a gente admira, Marcelo. Cara, eu vou te dizer, tu é uma das pessoas que eu mais admiro como profissional na minha vida, mano. É tu, Marcelo, em especial, que esteve aqui com a gente, esteve aqui do lado, calor humano, trabalhando junto. Em outro advogado também que eu conheço aí há uma longa data, que é o Dr. Jaderson Trombelli. Duas pessoas jovens, com um pensamento extremamente contemporâneo e que a gente se espelha sempre. Tamo Tô junto. registrado o meu agradecimento pela tua presença e bora marcar o segundo. Fechou. Valeu, Marcelão. Agradeço demais Até aí. o próximo. Valeu. Forte abraço. Forte abraço.